Tuti, bom dia. Falar um pouquinho da preparação do Figueirense para esse jogo diante do Barra. Como é que foi essa tua semana de trabalho depois de um início muito promissor, né? Com 2 vitórias aí, uma vitória goleada no Clássico, uma vitória fora de casa diante de uma equipe forte também do Marcílio Dias. Como é que foi essa semana? Como é que está o ambiente do Figueira para esse jogo? Bom dia. As vitórias deram mais tranquilidade para a gente trabalhar. Trabalhar vencendo é sempre bom, porque a semana inicia leve, então as atividades estão sendo bem proveitosas, cada dia mais a gente tem colocado as ideias, o grupo tem entendido mais também aquilo que a gente está propondo e a semana está sendo produtiva como as outras, porém mais leve, sabendo que a gente tem um jogo pela frente, a gente vai jogar com a mesma seriedade, mas a semana tem sido muito produtiva. Ô Tuti, você chegou, é o técnico da equipe Sub-20 do Figueirense, assumiu a equipe profissional, né, nesse momento. E é claro que o tempo vai passando, você segue comandando a equipe e aí você começa a implantar o teu trabalho, né? Já deixa de ser uma coisa mais para um jogo pontual, já começa a botar as tuas características. Dentro disso, aquilo que tu acredita ser o futebol, com a característica, obviamente, da competição, do plantel que tu tem e de quem tu está enfrentando, tu acredita que já está começando a implantar realmente o teu trabalho, a tua filosofia de trabalho dentro dessa equipe? Independente do número de jogos, eu estava pensando numa semana, terminando num jogo. Dentro disso, eu tinha que preparar a equipe para jogar de alguma maneira e não tem como fugir das ideias que a gente acredita. Então, a gente pensou no jogo primeiro, claro, mas já colocando alguma ideia, era pouco tempo, sim, mas já colocando alguma ideia ali. E cada vez que a gente vai avançando, vai ganhando semanas, a gente progride em relação à progressão dos conteúdos mesmo. Então a ideia está mais clara, os jogadores entendem mais, porque quanto mais dia de trabalho tem, mais a gente consegue colocar as ideias. Então eu acho que quanto mais a gente avança nas semanas, mais claro fica as ideias que a gente está colocando. O formato da competição nessa temporada, né, da Copa Santa Catarina, algumas equipes optaram por entrar com equipes ali mistas, né, alternativas, enfim. E o Figueirense vai enfrentar o Barra, que a exemplo do Avaí também tem vindo com uma equipe, uma mescla aí com muitos jovens. O que tu imagina desse jogo, sendo um jogo dentro de casa e com um ingrediente a mais, né, Tuti? Existe uma possibilidade real do Figueirense conquistar pela primeira vez na temporada 3 vitórias em sequência. Isso não aconteceu durante toda a temporada. Traz um novo momento, né, para a equipe, um momento de estabilidade e de quebra, ainda que não matematicamente, pode deixar o Figueirense virtualmente já classificado, ou muito próximo da classificação. Esses ingredientes todos, eles entram na tua preparação também mental, naquilo que tu tem conversado com esse grupo? Sim, a gente tem que entender o contexto geral, entender como as equipes vêm, se a equipe A, B, a gente precisa analisar independente disso. Mas eu acho que a gente prepara a nossa equipe para jogar com a mesma seriedade, com a mesma ideia, indiferente do adversário. Então, óbvio que o contexto ele altera as estratégias que a gente tem no jogo, mas em relação à preparação inicial da equipe, ela não muda. Pode ser equipe A, B ou C, de qualquer equipe a gente vai jogar da mesma maneira, porque a ideia é você se impor, é você ter um jogo mais impositivo. Dentro disso, você tem que trabalhar a sua equipe, independente de como vem o adversário. Você tem pelo menos uma baixa com relação ao último jogo aí, né? O Mascarenhas acabou tendo uma lesão de grau 2 posterior da coxa direita, está fora aí nas próximas semanas. O que tu já pensou ali com relação ao setor? Entre o Wesley, está avaliando outra situação, o próprio Saraiva, né, que vem da equipe Sub-20, está subindo nesse momento. Tem outras dúvidas ali, a questão do Yuri, o atacante, o próprio Yuri, lateral direito, também que estava com um problema ali na mão, no antebraço. Tem conversado já com o pessoal do DM, como é que está a situação desses atletas? Tá, em relação a Mascarenhas, foi constatada uma lesão de grau 2 na posterior, então ele tem algumas semanas aí para recuperar. A gente também tem a volta do Yuri atacante, então a gente perde Mascarenhas mais, retorna, claro que gradativo o Yuri, tem que ter um pouco de cuidado ali no início. O lateral, ele teve um pisão ali na mão, se eu não me engano, mas também não foi constatada nenhuma fratura, então ele está voltando também à equipe, a gente não vai ter problema com isso. Mas a perda do Mascarenhas mesmo, ela é a principal, que a gente sabe que vai ficar um pouco de tempo mais fora. O restante é o Yuri voltando, a gente sentir como que vai fazer essa progressão com ele dentro do jogo, talvez dar alguns minutos para ele iniciando. E a integração está sendo muito boa com o Sub-20, com o pessoal da base. O Saraiva, né, é o substituto imediato hoje do Wesley entrando de titular, então ele tem feito bons treinamentos.
está sendo integrado, está entendendo a ideia também. Então a ideia é cada vez mais aproveitar e começar a fazer essa transição também. O Tuti, na tua chegada, o Daniel Kaminski, que é o executivo de futebol do clube, falou muito bem do teu trabalho, né, que a nossa equipe sub-20 estaria muito bem servida. O Figueirense segue no mercado, está procurando aí um treinador já com foco na próxima temporada. Mas é claro que o bom rendimento da equipe e os resultados trazem uma tranquilidade maior para o departamento de futebol nesse momento, né? Se não tivesse o resultado, obviamente que seria uma pressão muito maior. Você, enquanto profissional, né, um cara que galga o teu espaço também no futebol, quanto tem desfrutado desse momento, estar à frente de uma equipe com a camisa, com o tamanho do Figueirense, fazendo uma competição até aqui de 100%, como eu falei, tendo essa possibilidade de repente, numa temporada onde, né, o Figueirense jogou o Campeonato Brasileiro, o estadual, conseguir pela primeira vez uma sequência de 3 vitórias. Individualmente, para o Tuti Mendes, o que isso tem significado, quanto tem acrescentado na tua carreira? Cara, é um desafio muito grande, eu falei assim que eu cheguei, por ser uma equipe de tradição e peso que tem a camisa do Figueirense, então é um desafio enorme, seja para mim ou qualquer outro profissional que estivesse aqui até com mais experiência, é uma camisa que precisa ser respeitada, então o desafio ele é muito grande. E o futebol é isso, independente se for um interino ou não, o resultado ele vai nortear a continuidade do trabalho. Infelizmente, a gente sabe que essa é a situação e essa é a vida do treinador. Então, independente de ser interino ou não, o resultado ele vai nortear. A gente tem 2 vitórias, tem um outro desafio pela frente, a gente vai encarar com muita seriedade. A gente pensa jogo a jogo ali nos nossos objetivos, mas a gente sabe que a vitória ela dá mais tranquilidade para a gente trabalhar e é isso que a gente vai buscar. Tuti, para a gente fechar esse papo por aqui, enquanto você está à frente da equipe profissional, já há um trabalho também de preparação, de monitoramento dos atletas da equipe sub-20. Ainda tem, né, algumas disputas anteriores, mas claro que o foco já está lá na Copa São Paulo, lá na frente. Como é que tem conseguido conciliar esse trabalho, conversar com o pessoal da base, até de alguma forma já preparar, né, o teu staff e já ir conversando com os atletas, enfim, já com esse foco lá na frente? Às vezes está sendo uma jornada dupla, ontem e hoje vai ser assim também, para acompanhar também as atividades do sub-20. A integração com os atletas da base que têm feito parte do profissional ajuda também a gente conhecer os atletas mais de perto e a gente tem feito essa integração de pelo menos 6, 7 jogadores já no profissional todos os dias para a gente conseguir ver se tem condição já de estar pisando no profissional e tentar entender mais rápido possível. Quanto mais informação, quanto mais a gente conseguir acompanhar, é melhor para adiantar o nosso trabalho lá na frente. Está praticamente vivendo no CT nesse momento? Praticamente isso, o dia inteiro aqui, mas essa é a nossa vida, é isso que a gente busca, então estou muito feliz pela oportunidade.